Abençoe. Pessoal do louvor, rapidinho comigo aqui. Amém? Vamos sentar? Vou tentar ser breve e a gente ganhar tempo. Eu sei que é muita coisa, muita correria, muita bênção. Glória a Deus. Talvez hoje não seja um dia para você ficar confortável durante esse culto. E esse culto não é para que ninguém saia daqui confortável. Esse culto, apesar de ter tão bagunçado até agora, eu prometo tirar o seu conforto. Uma igreja bíblica não é uma igreja confortável, é uma igreja onde a gente trabalha junto. Nos últimos 3 domingos, a gente teve chegada do encontro de casais, depois foi chegada do encontro das crianças, hoje no Legendários. Mas eu queria muito que você pudesse prestar atenção um pouquinho. Eu deveria ter que passar bem mais tempo para falar sobre a demanda daquilo que Deus falou ao meu coração. Queria rapidamente que você pudesse se sentar. Talvez uma palavra que venha ao meu coração e ao seu coração é o seu desejo, é a sua vontade. Queria parabenizar o pessoal da mídia aí que melhorou ainda aquilo que eu mandei para vocês. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre, talvez o capítulo mais importante do Novo Testamento seja Romanos 8. Esse não é um capítulo para gente imatura. Esse é nada mais nada menos do que um chamado à maturidade. Com criança, a gente dá mamadeira. Para adulto, a gente vai dar feijão tropeiro e picanha. Talvez hoje não seja o dia da picanha, hoje seja o dia do jiló. Eu espero muito que você possa suportar, absorver o que vai ser pregado e prestar um pouquinho de atenção. Se alguma cena ou algum cenário for tão parecido com você entenda que eu não perderia o meu tempo para estar pregando e falando de você aqui no púlpito agora. Isso é sinal de que você está em pecado e tem que mudar. Talvez eu fale mais de mim aqui no púlpito hoje do que de você mesmo. Fala muito, e a boca fala às vezes do que o coração está cheio. Antes da gente cantar essa canção, que é Tudo é Perda, nós estamos acostumados a ganhar. A gente sempre ganha, e a gente quer ganhar. A gente começa uma discussão com a esposa, a gente quer ganhar a discussão, a gente quer ter razão. A gente começa uma discussão,
entre um batista e um assembleano, os dois querem ter razão. E às vezes está um flamenguista e um vascaíno, um corintiano e um palmeirense, e você sempre quer ter razão. E uma das coisas mais difíceis na vida é que nós estamos sempre querendo ganhar. O primeiro versículo hoje, pode deixar a imagem ali no fundo, ele é Romanos 8:1, e eu prometi pregar todo o capítulo de Romanos nos próximos dias, e é uma jornada pregar sobre Romanos 8. Há uma revelação que Deus me deu sobre esse texto, que ela é tão profunda e é tão tremenda, que ela é um arcabouço de fé para o meu coração. Como pastor, eu já investi na vida de muita gente que não valorizou o meu investimento. Eu já investi dinheiro, eu já investi tempo, eu já investi saúde. E às vezes, por mais a gente tem vontade de desistir de alguém ou de uma situação, a pergunta é: quando foi que eu dei oportunidade para que Deus desistisse de mim? O livro de Romanos 8:1 diz assim, vamos falar comigo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bem forte agora, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra que aparece aqui no original é a palavra sarx, não é a palavra soma. A palavra carne, que não andam segundo a carne, os que estão em Cristo não andam segundo o corpo. Por exemplo, Jesus disse assim: isto é o meu corpo, quando ele fala da ceia, e ele falava dele se doando a sua vida, doando o seu corpo, se doando. E ele usava a palavra soma, que é o conjunto dessa parte tricotômica do ser humano, que é corpo, que está ligado ao mundo físico, que eu como, bebo, durmo, porque eu tenho corpo. Isso é soma. Eu tenho alma, eu tenho conhecimento, meus diplomas, os meus conhecimentos, o meu conhecimento, a minha capacidade operacional vem através da minha alma. Mas existe o meu espírito, que é essa capacidade dessa parte divina que está em mim. Todos nós temos uma parte que Deus colocou no coração do homem. E quando o texto aqui diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, esses são aqueles que não andam segundo a sua carne, porque a carne de Cristo nós não vamos ter mesmo, mas são aqueles que não andam segundo a sua mentalidade carnal. A palavra sarx está ligada não ao corpo, mas à mentalidade carnal, ao sentimento carnal, aos desejos carnal. Toda vez que você usa a palavra assim: mas eu desejo tal coisa, mas eu quero tal coisa, mas a minha vontade é assim, mas o meu sentimento é assim, a minha emoção é assim, mas eu quero fazer desse jeito, mas eu gosto da cor tal, eu gosto da comida tal, eu gosto. Você não está fazendo a vontade de Cristo. Aliás, há um tempo atrás, alguém fez um bolo para mim. E esse bolo, por um acaso, era um bolo do Flamengo. E essa pessoa me deu um bolo de chocolate e me deu Coca-Cola. Onde eu tenho que avisar para todo mundo aqui: não precisa, porque praticamente não como bolo, como muito pouco, e pouco doce já me enoja. Então, quando você vai dar um presente para alguém, você tem que saber do gosto do quê? Do outro. Fala comigo assim: amar é descobrir o gosto do outro. Amar não é querer o seu gosto.
Que roupa que ele gosta? Que cor na intimidade ele gosta? Que carro ele gosta? Qual é o número do pé? Qual é o número da roupa? Se fosse uma noite de núpcia, para onde você gostaria de ser levada, a esposa? Qual é o gosto? Qual é a comida que teu marido gosta? Qual é a comida que a tua esposa gosta? Fala, amar não tem a ver com o meu gosto. Tem a ver em descobrir o gosto do outro. Nós nos casamos para fazer bem ao outro. Quem tem a mentalidade carnal, ele ama para si. Não, eu me casei para ela me satisfazer. Eu que quero gozar, eu que quero, ela tem que saber o que eu gosto. Essa pessoa, ela é carnal, ela não está em Cristo ainda. Ela está cheia de ego. Fala comigo assim, a carnalidade, ela está ligada ao orgulho, ao absolutismo, à egolatria, à doença de amar a si mesmo, ao narcisismo, ao hedonismo, que é a necessidade de satisfação, é a necessidade de todo mundo olhando para mim, necessidade de ser o centro, necessidade de chamar a atenção para si e não para Cristo. Por isso a condenação não é para aqueles que estão em Cristo. A condenação está sobre você quando você acha que o centro foi sobre você. Fala comigo, o homem mais importante, ele foi para a cruz. O homem mais importante, ele foi apedrejado, ele foi machucado, ele foi ferido. Enquanto mais o holofote for para você, eu e você precisamos entender que a gente não entendeu nada ainda daquilo que é a cruz de Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez receber um sneaker. Esses dias atrás eu entrei num local e eu peguei um desses aqui, e eu vi que o homem que estava sentado lá, ele tinha uma pulseirinha e a esposa tinha uma roupa de legendário. E eu cheguei com o sneaker e falei, eu queria deixar um presente para que você nunca esquecesse que você é um homem de valor. E ele olhou para mim, não entendeu nada, e eu estava sem essa pulseira, e eu olhei para ele e falei, você é um homem de valor, nunca se esqueça disso. Você é provisão para essa família. Fala comigo, eu sou um homem de valor. Ele é provisão para a família. Quando falta o pão, nós levamos o pão. Quando falta a palavra, nós levamos a palavra. Quando falta a força, nós carregamos as filhas. Quando falta o perdão, a gente precisa aprender que a gente precisa ser instrumento de perdão. O que é ser um homem de valor? O homem de maior valor do mundo foi aquele que valorizou a todo mundo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu desafio hoje é que a gente aprenda um pouquinho sobre, em primeiro lugar, aquilo que a gente precisa viver. A montanha, ela passa. A farda, a gente tira. Agora há pouco, antes de sair de casa, no meu guarda-roupa, lá também tem a farda dos radicais. E a minha palavra hoje é, quantos homens a gente tem aqui? Fica de pé, só os homens. Só os homens. Na terça-feira, nós não teremos célula. Eu quero todos os homens aqui. Amém? Todos os homens aqui, amém? Glória a Deus, pode sentar. Nós vamos ter um evento muito grande aqui na igreja. E esse evento será para homens. Fala comigo assim, mais do que um encontro. Mais do que um encontro de casais. Mais do que ser radical.
mais do que ser pastor, mais do que ser líder de célula, mais do que ir para a montanha e ser um legendário. Eu queria falar com você hoje sobre uma escada de vida vitoriosa. Fala comigo assim: em primeiro lugar, é preciso morrer. Vamos cantar Tudo é Perda. Se você entender isso hoje, você entendeu o sermão. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só tua presença é o que me basta. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Se eu não tenho a ti, nada eu. Só tua presença é o que eu te levarei. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz que os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, os que são de sarx se inclinam para as coisas de sarx, os que vivem na dependência das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, inclinam-se para estas coisas, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Verso 6 diz: porque a inclinação da carne é morte,
Vamos falar comigo, a inclinação da carne é morte. E é sobre isso que a gente precisa aprender. Como vencer, então, essa inclinação da carne? Qual é o primeiro passo? Fala comigo assim, vencer o orgulho. Vencer o orgulho. Nós somos grandiosamente orgulhosos. Fala comigo, orgulho gera cegueira, isolamento, queda espiritual precede a queda. O orgulho cria bloqueio na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Um homem cheio de orgulho, ele vive uma vida cheia de conflitos. Quem é orgulhoso não gosta de ouvir. Quem é orgulhoso tem dificuldade de servir. Quem é orgulhoso tem dificuldades para elogiar. Quem é orgulhoso tem dificuldades em aprender com críticas. Esse tempo atrás eu estava num lugar e eu cheguei num restaurante muito bom. E eu peguei uma coisa errada na minha comida e chamei o dono do restaurante com o maior respeito, com o maior carinho. E falei para ele, sem ninguém perto. Eu falei, olha, eu estou vindo aqui, de vez em quando eu venho e eu queria te pedir isso aqui, olha, aconteceu isso aqui. Não, toda pessoa que não quer pagar a conta é assim. Fala comigo, quem quer, dá sempre um jeito. Quem não quer, está sempre dando desculpa. O orgulhoso, ele não é vulnerável nem na oração, ele não é capaz de orar. Ele não ora. E quando ele ora, ele só faz oração diante dos outros. O orgulhoso, quando ele chega aqui na frente, ele fala, ó Senhor, Todo-Poderoso. E ele vai falar em língua, e ele vai pular, ele vai saltar. Primeira coisa que ele faz é impostar e mudar a voz. Fala comigo, a oração, ela é horizontal ou ela é vertical? A oração de um orgulhoso, ela é sempre para que as pessoas possam entender o grande homem que ele é. E ele é grande aqui na terra. Ele está sempre preocupado com a grandeza, com a capacidade da sua oratória. Dias atrás eu fui no funeral. E quando eu fui no funeral, o cara olhou para mim e falou assim, já me falaram que você é um homem de uma excelente oratória. E eu me lembrei de Spurgeon, certa vez pregando, o príncipe dos pecadores, que quando ele acabou de pregar e ele chegou na porta da igreja, aquela irmã chegou, apertou na mão dele e falou, que palavra, pastor, parabéns. E aí ele parou um minutinho, olhou para aquela irmã e falou, o diabo tinha me elogiado também. Cuidado se você é movido por elogio. Cuidado se o que você espera é elogio. Cuidado com o que se você espera são aplausos. Não que isso não seja bom. Não que isso não seja proveitoso. Não saber receber elogio também é orgulho. É prepotência não saber ser elogiado. Porque a própria Bíblia ensina que honra quem tem honra. Então não é nenhum problema disso. O problema, por exemplo, é a parábola do carvalho e a parábola do bambu. Houve uma grande tempestade na floresta e o carvalho se colocou imponente. E a chuva veio e as relvas finas balançavam de um lado para o outro, de um lado para o outro. E entre elas estava o bambu. O bambu aguenta balanço e aguenta ser baqueio, porque o bambu é cheio de nós, não é cheio de eu. Não é isso, bambu? Que seja sempre cheio de nós. Mas o carvalho quebrou e caiu. O orgulhoso é aquele que é prepotente, que é reto, ele não é maleável e ele não aceita ser moldado.
Há uma outra ilustração sobre o bambu, que o bambu estava triste porque ele era magrelo e feio, e o nome do bambu sai dessa ilustração, né? O magrelo, feio, esquelético, né? Ninguém dava valor para ele. Vinham lá e pegavam uma flor, pegavam outra, pegavam umas rosas, pegavam os buquês à beira do pé de bambu. Ninguém nunca olhou para o bambu, mas um dia veio a seca. E quando veio a seca, passava um corgo bem longe, bem longe. E o dono do jardim veio: bambu, você sempre pediu para ser usado, né? E ele falou: sim, eu quero ser usado. E vem lá o dono e chamou: vem cá, bambu. E ele falou: mas como assim? Para que esse facão? Eu quero te usar. E o dono do bambu foi, arrancou do lugar, pegou o bambu e cortou pelo meio. Vap! Olha para o lado, você quer ser usado? Deus vai tirar você de onde você está. Deus vai tirar do seu conforto. Deus vai parar com essa questão de estar estagnado. E Deus vai te botar no lugar onde Ele quer. E pegou o bambu e começou a botar o bambu cortado pelo meio, desde o corgo até o jardim. E o jardim ficou todo lindo e bonito, porque o bambu cumpriu o propósito dele. Você vai aprender o que é orgulho quando você entender que Deus vai te usar do jeito que você é. Deus não te criou para que você seja do jeito do seu ego, do seu eu, com a performance, com a ideia, com o formato que você gostaria de ter. Não. Deus te criou a imagem e semelhança dele do jeito que você é, para que você possa ser usado. E se ele quiser fazer bambu com você, fazer pipa do bambu que você é, vai ser mais difícil ainda, hein? Vai ter que ainda tirar muita aresta. Fala comigo assim: segunda lição para vencer a carne. E eu falando aqui sobre as coisas, inclinação da carne e do espírito, eu me lembrei de 3 coisas que eu vou falar bem rápido nelas, porque eu não tenho tempo para falar sobre cada um em particular. Fala comigo assim: número 1, Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala vida devocional. Não adianta ir no encontro de casais, não adianta ir no encontro radical, não adianta ir no legendário, não adianta vir ao culto. Se você é aquele tipo de pessoa, de Apocalipse 3, versículo 12, que Deus está batendo a porta, 3:20, eis que estou à porta e bato, eu estou querendo uma oportunidade. Mas você dá uma oportunidade para Deus só no domingo à noite. Você é daquele tipo de pessoa que você vem à igreja e para ter encontros com Deus. Você é simplesmente alguém do estilo de Apocalipse 3, tem um versículo 20 que fala da porta, mas o versículo 12, 14, 15, 16 vai falar de que Deus olhou para a igreja de Laodiceia, no versículo 12 de Apocalipse capítulo 3, e disse: eu vou te vomitar da minha boca, porque você não é nem frio e nem quente, você é simplesmente alguém que é morno. E tem gente que vem se requentar na igreja, tem gente que não é fogo puro, tem gente que não carrega fogo, tem gente que se encosta em quem tem fogo, tem gente que precisa do fogo alheio, que precisa ser requentado todo dia. Tem gente que não tem fogo, que não tem glória na vida dele. Tem crente que não é pentecostal, que não tem fogo próprio, que o fogo de Deus não está na vida dele, e que ele depende do doping do legendário, ele depende do doping do encontro de casais, ele depende do doping do casado para sempre, ele depende, ele vive assim, ele vive como uma papinha espiritual, babando, mamando, mas não cresceu, não tem raiz, não tem fogo próprio, não tem energia. Gente que não transborda, que precisa estar sempre ligado em quem tem fogo. Gente que é dependente, assim porque és morno, não és frio nem quente, eu vou te vomitar. Tem crente assim, que está aqui há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, mas é um eterno bebê espiritual, um debilóide na fé. Cresceu em corpo, cresceu em conhecimento, em alma. Você quer ver um crente nhaca? É um crente que tem mestrado, doutorado,
que é doutor nisso, doutor naquilo outro, mas não faz merda nenhuma para o evangelho. Tem muito conhecimento, mas esse conhecimento nunca tirou uma alma do inferno, nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca levou uma cesta básica para ninguém, nunca amou. Você é crente para quê? Deus te fez grande para quê, irmão? Hebreus capítulo 4, bota para mim versículo 12. Sabe qual é o problema nosso? Hebreus 4, 12, pode botar para mim lá. É que a gente tem que parar de viver de doping espiritual e tem que voltar para a nossa lição de casa, vida devocional. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva. Fala comigo assim: Deus está querendo ter intimidade comigo. Jaci chegou da montanha, e eu acho que ele está querendo ter uns momentos íntimos com a esposa. Será, já? Cheio dos migué. Já chegou com migué. Hein, Jana? Ele está cheio de primeiras intenções. Não é segunda intenção, não. Está com primeiras intenções. Será, Rodriguinho? Será, velho? Fala comigo assim: quem ama quer ter intimidade. Quem ama quer ser íntimo, não é o Erlen? Quem ama quer ser íntimo, né, Eric? Quem ama quer ter intimidade. Deus quer ter intimidade contigo. Você vive igual uma prostituta espiritual, vindo aqui, tendo uns encontrinhos vagabundo, mequetrefe com Deus. Uns encontros de quenga. Tem quenga que tem mais encontro com os amantes dela do que muito crente tem aqui. Se ficar 30 dias sem vir na igreja, já mês de janeiro, acabou a vida espiritual do sujeito. A pior desgraça que tem para um pastor é o mês de fevereiro. A igreja chega aqui, está todo mundo gelado. Passou o mês todo vendo bunda, pênis, colchão bonito, pernão bonito, mas ninguém viu a glória de Deus. Fala comigo: a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra mais do que a espada de dois gumes. Fala comigo assim: aquilo que o terapeuta não vê. Fala comigo: o que o terapeuta não vê, o que o médico não vê, o que o raio-x não vê, o que a tomografia não vê, é que Deus está querendo ver com você na tua casa, no mano a mano, no sol a sol, só você com Deus. Deus quer te ver por dentro e quer revelar tudo que está errado na tua vida. Tem gente que precisa de quem mostra aqui, quem mostra aqui. Vamos no culto ali que Deus vai falar o que eu estou precisando mudar. Toma vergonha na cara, fala comigo: está escrito. Está escrito. Não é pastor que vai te dizer, não é pregador que vai te dizer, não é homem de Deus que vai te dizer. Está escrito tudo que você precisa fazer para você mudar. Mas sabe qual é o problema? Você vive como aquele passarinho com o biquinho para o alto, esperando ainda o alimentozinho. Fala comigo assim: todo dia. Ele é mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão do corpo, da alma e do espírito, das juntas e medulas. Não há algo que o homem possa tocar, que Deus não quer tocar hoje aqui na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Deus quer ver o oculto e revelado da tua vida. E Deus quer andar contigo, quer tratar contigo. E Deus quer falar contigo. E muitas vezes você tem tempo para tudo. Para tudo. Qual foi a última vez onde você fez um jejum? Vamos ser sinceros. Eu queria fazer uma coisa com os homens. Vem cá, dá meu telefone aqui, esposa. Vamos fazer um dever de casa com os homens. Cadê os homens? Fica de pé aí. Na terça-feira eu vou falar. Na sexta-feira eu vou fazer um desafio para todos os homens da igreja. Na sexta-feira desligar o celular. Nós todos vamos desligar o celular na sexta-feira. E vamos jejuar. Se você não conseguir jejuar 24 horas de comida, você vai tomar um líquido.
Nós vamos fazer aqui nessa igreja, nós vamos ter um encontro de homens aqui. E nós vamos ter que mudar a história dos homens dessa igreja. Não é legendário, não é radical, não é encontro, não é nada. É vida com Deus. Nós vamos começar a fazer vida devocional nossa e nós vamos ter que mudar. Vou botar o doutor Julielto, advogado da igreja, para olhar os livros de todo mundo na porta da igreja ali. Vou botar uns canos, Julielto. Fala comigo em nome de Jesus. Isso aqui tem que entrar na nossa alma, no nosso espírito. Tem que entrar nos nossos pensamentos e nas intenções dos nossos corações. Esposa, vocês querem homens que a intenção do coração deles seja mudada? A gente precisa disso. Nós precisamos disso. Nós dependemos disso. Nós precisamos começar a mudar uma geração de homens e mulheres que têm compromisso pessoal com Deus. Que tem que viver hoje uma escola de comunhão com Deus. Pode sentar, homens. Um outro degrau dessa escada se chama oração fervorosa. Oração fervorosa. Eu tenho pouquíssimo tempo. Quem está ali em cima sabe do que eu vou falar. Mas eu não tenho tempo para falar sobre essa escada. E eu vou terminar no próximo domingo. Mas eu queria falar sobre uma escada agora. Chamada culpa e graça, arrependimento, comunhão. A visão do jejum é que, fala comigo assim, jejum não tem nada a ver com comida. Jejum tem a ver com domínio próprio, com controle. Jejum tem a ver com relacionamento entre eu e aquilo que sai de mim. Jejum tem a ver, fala comigo assim, um primeiro pecado. Começou aonde? Onde começou? Qual foi o último de vocês que fez um jejum de, ao menos um dia? Não precisa levantar a mão para não envergonhar ninguém, nem para exaltar. Sem ninguém mandar, um jejum de um dia, 24 horas. Fala comigo, o nível de domínio espiritual nosso está fraquíssimo, baixíssimo. Sabe por quê? Porque quando nós não dominamos o nosso próprio corpo, a gente não tem domínio sobre nada. A gente quer dominar, quer ser bom na escola, quer ser bom aqui, quer ser bom ali, quer ser bom acolá, mas a gente não é bom nem para nós mesmos. Nós não somos bons para nós, porque a gente sabe como é bom jejuar. Minha esposa melhorou de saúde muito com jejum. Baixou de peso e melhorou de jejum, aprendendo, sabe com quem? Com a moda que hoje que os médicos descobriram o valor do jejum, e tem um monte de jejum aí. Um monte de modelo de jejum aí, os médicos descobriram aquilo que a Bíblia já tinha dito, olha, há quanto tempo atrás? Eu queria falar rapidinho só sobre o negócio. Fala comigo, Salmo 46, versículo 10. Fala comigo assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala comigo assim, essa escada é uma das mais difíceis hoje em dia. Eu tenho dificuldade hoje de dizer que eu vou ficar X dias sem ligar o meu celular. E nós somos assim hoje. A gente acorda pegando disso aqui, tira pegando disso aqui, todos nós. Fala comigo assim, o diabo, nos últimos dias, vai colocar um chip na mão das pessoas. Fala comigo, o chip, ele não vai colocar, ele já colocou um chip na mão de todo mundo aqui. Aqui o chip, ó. Você acha que ele vai colocar chip? Ele já colocou um chip na mão de todo mundo. Já está tudo codificado. Olha para lá, você está lascado. E a gente está pensando que vai acontecer. Que o diabo não é astuto para entrar na nossa casa, na nossa vida, sem a gente saber. Já sabe tudo sobre nós, já conhece tudo sobre nós. Fala comigo assim, o problema da quietude. Fala, degrau da quietude. Faz assim, ó. 1 minuto só, nós aqui, ó, 1 segundo. Vamos lá.
Vaca amarela cagou na panela, quem mexer, quem vai comer tudo quanto há. Fala comigo, parece brincadeira de criança, para a gente não consegue calar a boca. Fala comigo assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Mas quando você parou sua boca? Faz um exercício para mim amanhã, entra num lugar, deixa o celular longe, tenta ficar um tempo só você e ouvindo a voz de Deus na sua mente. Fala comigo assim, nosso cérebro está precisando de desconforto. De desconforto. Porque a gente quer conforto. Essa semana eu passei no sítio rápido e eu olhei lá para cima. E eu falei, essa semana agora eu vou pegar a minha água. Sabe aquela água quente que eu tomo, meio margosa de vez em quando? Eu estou precisando de pegar aquele pote de água e fazer o que eu fazia com a minha esposa. Amor, volta amanhã, tá? E ficar sozinho lá no mato. Como é bom ficar só você e Deus. Fala comigo baixinho, só você e Deus. Os melhores sermões que eu tive, as melhores revelações que eu tive da palavra, não foi ao lado de vocês, não foi ao lado da minha esposa, foi assim com Jesus. Eu preciso da presença dele, eu preciso estar perto dele, botar uma farda, vestir a camisa. Cheguei semana passada lá no Radical e o pastor Adilson me honrou, pegou uma camisa especial do Radical e deu uma para mim, deu uma para o apóstolo Valério, falou assim, uma honra para mim, vocês terem a camisa do Radical. Tem muita coisa que possa me honrar, mas não tem nada mais honroso do que ser amigo de Jesus. Pode faltar a minha esposa um dia, podem faltar as minhas filhas, pode faltar vocês, mas eu sei que a minha eternidade é do lado do meu Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Tudo pode faltar. Ele é o piso que me sustenta, Ele é a água quando eu tenho sede, Ele é a luz quando tudo eu não tenho, sei para onde ir, eu não tenho destino. Ele é Jesus. E eu queria falar sobre o último degrau. Fica de pé um minuto. O tempo é corrido. Esse degrau aqui, esse degrau é um dos degraus mais importantes da vida cristã. Eu queria dizer para você que eu posso não conhecer sua história, eu não posso não conhecer tudo sobre você, mas se tem uma coisa que você precisa fazer mais vezes na sua caminhada e na sua semana, é voltar a fazer uma faxina. A gente tem umas mulheres aqui doidas igual a Márcia. A Márcia, dia de sexta-feira, ela é meio pirulita, e a cabeça dela ela é meio maluca. Não posso falar isso aqui para ela não ficar chateada comigo, isso é uma particularidade dela, mas até para entrar na casa dela é meio difícil. Ela está ali, esqueci. Fala comigo assim, minha casa tem dia para limpar. E a minha pergunta para você, qual o dia da semana onde você para fazer uma revisão da sua casa espiritual? Você é templo do Espírito. Qual o dia da semana que você para? Eu queria hoje te dar uma oportunidade no dia do pastor. Eu queria pedir que você, no dia de hoje, você pudesse fazer uma coisa que eu sei que Deus quer fazer. Eu queria que você perdesse hoje para Deus. O segredo da semente é que existe 4 tipos de solo. Fala comigo, o solo é sempre o coração. Um coração de pedra, um coração entre espinhos, um coração cheio de movimento, de um solo onde tudo começa e vem o sol e pedra e tudo acaba. E há um tipo de solo
onde a semente vai dar fruto. Mas se a semente é sempre igual, a diferença é o coração. Eu não sei como está o seu coração, mas eu queria que seu coração fosse preparado hoje, para que Deus pudesse trazer muita semeadura e muita colheita. Amém? Fala comigo assim, nesse momento. Não olha para ninguém. Fala comigo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a tua misericórdia, lava-me nesta noite completamente. Me purifica do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que eu seja purificado e justo quando falar e julgar. Eu quero dizer, hoje, faze-me de novo ouvir a voz da alegria, cura os ossos quebrados e não esconda a tua face dos meus pecados. Olha para cada um deles hoje, porque eu confesso cada um deles. E agora diga para Deus quais são os pecados que você precisa confessar. Será que é do adultério, da pornografia, dos vícios nos jogos de azar, nos vícios nas drogas ilícitas, nas drogas lícitas? Será que você tem sido um viciado em fofoca, em divisão? Qual é o pecado que você precisa dizer? E diga depois, bem forte: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lava-me, Senhor Deus. Renova-me com um espírito voluntário. Não me lances da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu queria terminar esse texto sagrado com Romanos 8:11. Coloca para mim agora só o 8:11. Fala comigo assim: se o Espírito daquele que dos mortos, fala comigo, ressuscitou a Jesus, ele habita em mim. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vai trazer vida a este corpo mortal, pelo Espírito que hoje habita na minha vida. Eu queria que você entendesse o poder que há na ressurreição. Se o Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo que está vivendo na sua vida hoje, fala comigo assim: tem jeito. Tem jeito. É o poder da ressurreição. Ainda que esteja podre, ainda que esteja morto, vai reviver. Eu quero dizer para você que a última palavra sempre está nas mãos de Deus. Ainda que tudo esteja acabado, na noite de hoje, o Espírito Santo te chama hoje: deixa eu habitar na tua vida. Deixa eu habitar em você. E se Ele habita na tua vida, você pode ter a certeza de uma coisa: o novo vai acontecer. Eu queria te chamar hoje, para você de novo poder dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor Jesus. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor Jesus. Eu quero colocar hoje a minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero jogar o meu orgulho no altar do Senhor hoje. Eu quero dizer que eu quero de novo palavra de Cristo. Eu quero orar e dizer dos meus erros, dos meus pecados. Eu quero declarar que eu preciso de um coração novo. Eu quero uma vida nova. Eu quero inclinação hoje de uma nova vida em Cristo. E eu quero que o Espírito Santo entre na minha casa, na minha vida, e Ele faça algo novo, e Ele faça algo de novo na minha vida, em nome de Jesus. Essa palavra é para você? Não sei, essa palavra é para mim. Essa é a minha palavra. E eu queria chamar você para dizer uma coisa: sai do teu lugar, eu quero dar um abraço em você aqui na frente agora. Mas eu quero chamar você que é crente, eu não quero chamar você que não é crente não. Você que não é crente também, você pode vir na igreja, eu quero orar por você. Eu quero que seja quebrada essa escravidão da tua vida.
Quero que Deus faça um milagre na tua vida hoje. Mas eu não estou hoje, não é para crente, nem para não crente, para todos nós. Que precisamos voltar a uma vida de comunhão com Deus. Precisamos voltar a uma vida devocional, uma vida de gratidão, uma vida de novidade com o Senhor. Que precisamos de uma caminhada de humildade, de humilhação no altar do Senhor. Eu preciso de Deus. Tudo é perda. Tudo é perda. Tudo é perda. Temos perdido tanto e precisamos da graça de Jesus. Precisamos do teu cuidado, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, de ser homens que sejam moldáveis à tua vontade e à tua palavra. A palavra que corta, que lapida, que purifica, que restaura, que renova. Vida de jejum, vida de oração, vida de renovo, vida de comunhão, vida de graça, vida de cuidado com Deus, vida de dependência do altar, vida onde a gente possa ser dobrável, onde o joelho possa ser mais importante do que as forças que levantam os nossos braços. Pai, nós colocamos a nossa vida no teu altar nessa noite, que toda obra e palavra contrária seja desfeita, que hoje é um dia de renovo, um dia de restauração, um dia de cuidado. Eu declaro novidade do Espírito para a tua vida. Eu declaro que você vai queimar. Eu declaro que é muita lenha para queimar, que é muita obra para fazer, que é muita bênção de Deus para a tua vida. É Ele na tua vida. É Ele. Perde para Ele que você vai ganhar. Invista hoje no altar do Senhor. Invista hoje no reino de Deus. Deixa Ele ser primeiro. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado na sua vida. Fala comigo, meus filhos, para a honra e glória de Jesus. Senhor, eu te entrego a minha esposa, eu te entrego, e nós te damos a honra, a glória, e nós te damos o louvor. Fala comigo, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor. Meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo é teu, e eu te dou a honra, a glória e o louvor. Dá um brado de júbilo e diga: Jesus, 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 a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Uma semana de vitória, de graça e cuidado, de bênção de Deus. Deus abençoe, shalom, graça e paz.